Isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Você já teve com uma venda para acontecer na hora do fechamento, fez visita, o cliente gostou, fez proposta, sabia que o proprietário aceitava, só que a documentação tinha um problema que não foi analisado e você não falou para o cliente comprador, o cliente desgostou e não fechou o negócio? Por que isso acontece? Por que as imobiliárias negligenciam tanto essa parte de documentação? Quem é o responsável por isso? No vídeo de hoje eu vou aprofundar aqui um comentário que eu recebi no YouTube que dá para fazer até uma tese do mercado imobiliário e eu vou aproveitar o comentário que eu recebi para aprofundar isso. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 24 anos. E uma das características das minhas assessorias, das minhas vendas, é a assessoria documental a proprietários e compradores. Eu faço desse meu conhecimento prático um pilar das minhas vendas. Tem hora que o cliente decide comprar comigo porque ele se sente assessorado comigo. Tem hora que o proprietário me dá exclusividade, são muitas vezes, porque eu sou útil a ele na parte documental. Se você quiser ter acesso à minha metodologia, que inclui um módulo de documentação, vai na descrição do vídeo, clica lá no link lá, Escola do Corretor de Imóveis, é um programa de aprimoramento para corretores com conteúdo raiz. Lá no curso você não vai aprender, divulgar imóveis no Instagram, não, é um conteúdo raiz, é um conteúdo realmente real, offline, que eu costumo falar. Na descrição do vídeo também tem um link de um grupo no WhatsApp chamado Os Guardiões. Vai lá, pede para entrar. Eu tenho dado algumas dicas extras para você. Se esse vídeo for útil para você, seja útil para ele. Faz o triplo C, curte, comenta, compartilha com outros colegas que estão começando. E se você for novo por aqui, dá uma moral e se inscreve no canal. O comentário é esse. Boa noite, Zé. O que você acha da imobiliária que não libera a documentação do imóvel para o corretor avaliar? E se está tudo em ordem antes de levar o cliente para a visitação? Fala, meu amigo. Primeiro, quem deve fazer essa avaliação da documentação deveria ser o corretor que captou o imóvel. Aqui na imobiliária, inclusive, o corretor que capta o imóvel, ele precisa avaliar a documentação, se encontrar alguns pontos, já começar a tentar dar solução. E se ele não faz isso, e se eu trago um cliente para comprar o imóvel, quando ele ainda não fez uma análise documental e deixa o gerente numa furada, ele ganha menos como corretor captador. É a hora que eu pago menos para o captador do imóvel. É o imóvel que ele captou e não teve o zelo e o cuidado de analisar a documentação e perceber se há algo com problema. No nosso laudo aqui de imóveis, que eu te falo que é uma coisa muito básica, isso é importantíssimo. A gente coloca ali. É importante que o corretor saiba analisar a documentação. Isso você, não sei se foi esse comentário é para você ou se você está fazendo um comentário para algum colega que trabalha em uma imobiliária e ele não tem acesso à documentação, o corretor captador deve fazer isso. Opa, então, mas esse imóvel não foi captado pelo corretor. A imobiliária deveria ter esse zelo de, quando captar o imóvel, não só pegar a documentação, analisar a documentação e essa informação da documentação está no laudo. Quem deve fazer isso é o captador. E as exceções vai ser encontrar um problema, além daquele que o captador de imóveis detectou. É claro que a maioria dos corretores, principalmente que estão iniciando, eles não sabem fazer isso, mas eles devem ter apoio do corretor mais experiente, do gerente, do dono da imobiliária, para fazer essa pré-análise. Então, na verdade, essa informação já deveria ser algo constante no laudo. Aí ele botou aqui, jogam os imóveis em inventário, não olham a documentação. Aí tu só descobre quando entra em contato com o proprietário e ainda escuta que tudo foi dito ao corretor quando a documentação foi levada. Foi dita a quem? Ao corretor que captou o imóvel. Esse captador do imóvel, será que está na imobiliária? Não está mais. Ele, talvez uma pessoa inexperiente, o que ele fez com a informação? Só falou para o gerente. O que o gerente fez?
deu com burros na água, não deu atenção, não foi verificar. Tá vendo ali, ó, naquele meu, ali aqui, ó, isso aqui, ó. Ai, caramba, aqui, ó. Olha o que tá ali, ó. Especialização em imóveis e inventário. Eu adoro imóvel e inventário. Quando o corretor vai fazer a captação e aí eles trazem a captação para mim, duas coisas eu levo muito em consideração. Uma eu vou contar lá no grupo, tá? No grupo do WhatsApp. A primeira é a mais importante, eu vou contar lá no grupo. A segunda é a questão documental. Como está a documentação? E eu faço isso, não é do corretor perguntar ao proprietário. Às vezes o proprietário fala para a gente que a documentação está perfeita. Porém, eu faço o corretor fazer uma pré-análise documental e encontrar problemas. Eu uso esse conhecimento documental prático que eu tenho, somado a mim. Eu quero esse tipo de imóvel, porque eu consigo ser útil ao proprietário e eu passo muito mais segurança ao cliente comprador. Às vezes os imóveis estão aí sendo vendidos por 20, 30 imobiliários, e eles não conseguem vender porque os clientes que eles levam ao imóvel, eles não conseguem passar segurança para ele. Vou contar uma história aqui para ilustrar um pouco para você quanto é importante o corretor entender dessa parte documental, principalmente na questão do inventário. Então, imóvel e inventário para mim sempre foi uma oportunidade. Detalhe, eu aprendi a vender imóveis e inventário quando eu nem pensava em ser advogado, fazer o curso de direito. Numa época em que a gente não podia consultar pela internet, você não tinha consulta pela internet. Eu ia para o fórum, meu amigo. Eu procurava entrar na vara lá onde tinha um inventário, conversar com um e com o outro, olhar um processo. Não tinha máquina fotográfica para eu poder fotografar o processo. Eu me virava para conhecer a questão do inventário. Muito importante o corretor saber isso. Por quê? O imóvel inventário, ele precisa ser preparado para ser vendido. Em que questão? Na questão da precificação com o proprietário. Então, se o corretor não detecta que o imóvel está em inventário logo no início, ele precifica o imóvel como se a documentação tivesse perfeita. E aí você fica com o imóvel em inventário num preço elevado que o cliente não vai se interessar. Então, o corretor precisa precificar isso. Então, eu fazia isso desde o início e acabei começando a ter essa expertise. Quando eu captava o imóvel e eu via que o imóvel estava em inventário, ao invés de eu correr dele, o que eu fazia? Eu entrava nele, tentava descobrir, procurava falar com o advogado do inventário, procurava ir no fórum para ver como é que estava o processo. Certa vez, eu estava vendendo um imóvel na Siqueira Campos, quem é daqui, Siqueira Campos número 180, na subida da Travessa Santa Margarida. O imóvel era um imóvel inventário. E eu estava anunciando. Eu me lembro de um sábado, ligou um cliente, eu estava fazendo um anúncio particular, anúncio no classificado. O cliente ligou para a imobiliária, falou comigo, eu passei todas as informações para ele, falei que o imóvel estava em inventário, mas que era um inventário consensual, que estava na tal fase, que era para a gente fazer uma entrada através de uma promessa de cessão de direito hereditário e o complemento do pagamento quando da conclusão do inventário. O cliente foi ver o imóvel comigo, voltou na imobiliária e fechou o negócio. Na época eu era corretor, eu não era nem o fechador. O meu gerente, ele chegou para o meu gerente e falou o seguinte: olha, cliente André, esse bobear ele está me assistindo aqui agora porque ele me acompanha aí de vez em quando. Ele falou assim: olha, eu saí de uma imobiliária grande, tá bom? Estava querendo comprar um imóvel na rua Anita Garibaldi, só que só foram falar para mim da documentação na hora do fechamento. Eu levantei muito pau da vida e fui embora. Ele saiu da imobiliária, na época, para você ter uma ideia, a gente não usava celular, ele ligou de orelhão, tá bom? Falou comigo, eu dei todo esclarecimento comigo, foi lá e fez, e fechou a venda. Ou seja, ele tinha acabado de sair de uma imobiliária onde o corretor não avisou o mínimo. Olha, o imóvel está em inventário, depois o senhor analisa. O senhor vai pagar à vista? E aí, ele fechou comigo, mesmo tendo saído de uma outra imobiliária por conta da clareza. Infelizmente, as imobiliárias acham que o conhecimento documental para um corretor é ineficiente.
Ou seja, ele vai perder tempo. Aí ele vai perder tempo ao invés de fazer o trabalho de venda. Entender de documentação, passar segurança ao cliente comprador, também é uma fase da venda do corretor de imóveis. Mais para baixo, o colega falou assim, já ouvi gerente de imobiliária, ele botou GG, eu acho que é gerente. O seguinte, se o cliente falar em documentação, traz ele para a loja. Por que eles fazem isso? Primeiro, muitas vezes eles não entendem totalmente de documentação. Segundo, é mais fácil, sim, eu falar para o meu corretor, olha, sobre documentação, fala para ele vir conversar comigo. É muito mais fácil para mim, porém, não é tão prático, tão eficaz. Por quê? Para mim, eu prefiro explicar, ensinar ao corretor essa parte documental para que ele saiba lidar com isso quando ele estiver com o cliente. Só que, para um gerente, que muitas vezes mal sabe para ele, ensinar é muito mais difícil. Então ele não vai ensinar para o corretor novato. Ele vai querer bater no peito e falar, não, documentação é comigo. Com essa teoria de que vai fazer o corretor perder tempo. Você já ouviu falar, eu sou comercial na venda do imóvel? Tem corretor que acha que entender de documentação não é ser comercial. Isso faz perder venda. E aí você também tem um outro lado, cara. Você tem um corretor que não tem interesse nessa situação. Um corretor que se contenta simplesmente em atender o cliente pelo telefone e fazer visita. Eu fui um corretor que eu não me contive com isso. Eu, desde o início, desde os meus primeiros dias na corretagem, eu preferia abrir mão de estar numa escala de atendimento, atender um cliente comprador, para ir resolver as questões documentais. Eu chegava para o meu gerente e falava, se precisar alguma coisa na parte documental, manda eu ir resolver. Então, eu abri a mão de estar na escala, atender cliente, abri a mão de estar captando um novo imóvel para aprender documentação. Então, aí é uma mistura de todas. As imobiliárias que não querem seus corretores preparados, porque acham que o corretor preparado ele não vai permanecer na imobiliária, um gerente que não sabem ensinar e um corretor desinteressado. Eu fiz disso daí uma oportunidade. Eu adoro imóvel com problemas documentais. Quando o corretor capta o imóvel e traz, a gente descobre que tem um problema que o proprietário não sabia, o corretor muitas vezes sempre, tá com esse problema. Eu falo, ótimo, ótimo, porque eu vou ser útil ao proprietário. Se você souber utilizar esse conhecimento e de forma prática e ser útil ao proprietário e passar segurança ao cliente comprador, você vai vender mais. Se é você que trabalha numa imobiliária dessa, essa imobiliária não quer o teu crescimento, meu amigo. Você precisa buscar um caminho. Não fuja da questão de problemas da documentação. Quando encontrar um problema, tente dar solução ao proprietário. Só assim nós seremos úteis de verdade para a corretagem. É hora de nós abraçarmos essa responsabilidade, para a gente ser de verdade valorizado como corretor para a sociedade. O corretor de imóveis que pensa que vai sobreviver nesse mundo tecnológico apenas abrindo porta, atendendo o cliente por telefone, você está enganado. Nós precisamos aumentar o nosso sarrafo de prestação de serviço para que a gente permaneça no mercado. A gente precisa mostrar, é o que eu tento fazer no canal aqui há anos, mostrar para vocês que existe um outro patamar de corretor de imóveis, que é um corretor que presta uma assessoria completa, principalmente a proprietários. Eu já tinha acabado de gravar o vídeo quando eu recebo esse comentário e me deixa louco isso. Vou dar um trabalho aqui até inclusive para o rapaz que edita o meu vídeo, que ele vai ter que cortar, encaixar esse pedaço aqui no vídeo e depois continuar o vídeo. Mas tem tudo a ver com o que eu estou falando, da gente aumentar o sarrafo do nosso trabalho para que a sociedade veja valor no nosso serviço. Imóvel não tem liquidez pelo fato dos atravessadores não comprarem para revender, só intermediam o negócio e ganham comissão. A minha revolta não é contra esse
cara aqui, tá bom? Porque, na verdade, aqui dá até para entender que ele é um investidor que compra imóvel para revender. Ele não entende que muitas vezes ele compra o imóvel num preço ajustado porque um corretor se colocou à disposição de contra-argumentar com o proprietário, de falar sobre o valor correto do imóvel. Mas a minha revolta não é contra ele. É contra a nossa categoria, contra o conselho, de certa forma, que até hoje não conseguiu mostrar para a sociedade que o corretor não é um atravessador. Ele tem muita utilidade numa negociação de compra e venda. Uma delas é a precificação correta do imóvel, o convencimento do preço correto de vender o imóvel para o proprietário. Para uns, esse talvez tenha a oportunidade de comprar o imóvel no preço certo e revender. E também na parte documental, valeu? A revolta não é contra esse cara aí não, tá bom? A revolta é contra nós não nos posicionarmos de fato relevantes dentro do mercado imobiliário, não só um mostrador de imóvel, mas também uma assessoria completa no que tange a documentação, precificação e negociação. Você precisa ser essencial na compra e venda de imóveis para ser relevante e existir, e ser valorizado, e ganhar a comissão por méritos, não como esse aqui falando que a gente ainda só faz atravessar. Valeu? Continua o vídeo aí. Se você quer ter essa metodologia, inclusive com a parte documental, vai lá na descrição do vídeo, tem um módulo excelente de documentação. Principalmente para você que está iniciando. Documentação não é algo que você aprende tudo de uma mesma forma. Eu tenho um método que você aprende aos poucos. Não adianta você fazer um monte de cursos teóricos que tem aí, que falam um monte de coisa sobre documentação e você não consegue absorver. Lá no curso tem um módulo necessário para você começar a já pré-analisar a documentação, encontrar problemas e começar a dar solução. Vai lá na descrição do vídeo. Vem comigo para a escola que eu te ensino. Se esse vídeo for útil para você, cara, me ajuda com ele, deixa o C aí, comenta, compartilha, curte e se inscreva no nosso canal. Valeu? Bate no peito aí e diz, ó, isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.